Olá a todos, é um grande prazer estar aqui nesse grande projeto. Agradeço imensamente o CPEC, em nome do professor Maurício Dieter, por esse convite. É uma empreitada de muita responsabilidade, dialogarmos com qualquer escrito do professor Joris Tavares, um professor de todos nós. Então fica o meu agradecimento a todo o grupo, ao professor pela confiança em poder, de alguma forma, contribuir com esse debate. Meu nome é Douglas Ibarra, sou professor de Direito Penal e Processo Penal da Faculdade de Direito da UFMT, sou aluno de doutorado na Faculdade de Direito da USP, orientando o professor Maurício Dieter, e estou aqui para contribuir com essa discussão muito importante, a partir dessa obra muito importante, que são os fundamentos, né, da teoria do delito do professor Joris Tavares. Então, uma grande, uma grande honra estar aqui. Eu sou moreno, tenho cabelo preto, estou vestindo uma camisa de cinza escuro, estou sem óculos neste momento, e é isso. Bom, gente, o capítulo sobre a antijuridicidade, ou pelo menos o capítulo em que o professor aborda com uma certa profundidade, que lhe é bastante peculiar, permite, de alguma forma, a gente refletir criticamente sobre a teoria do delito como um todo, mas, claro, por uma questão de tempo e também dado o recorte metodológico, eu vou tentar, de alguma forma, buscar esse apanhado crítico a partir do tema que nós estamos trabalhando, que é a antijuridicidade, né? Uma coisa importante, então, assim, para além de uma análise descritiva do que diz o professor em alguns tópicos do capítulo referente a esse tema, eu vou tentar, a partir de algumas provocações que o próprio professor homenageado traz, abrir um pouco a discussão e sugerir algumas pautas de trabalho, algumas pautas de pesquisa também, que eu acho importante nesse desafio tremendo que é associar a dogmática penal com os influxos do contexto social e com os novos saberes, né? Criminologia, política criminal, antropologia, e por aí vai, né? Então, acho que esse é um desafio constante para todos nós que estudamos as ciências criminais. Bom, uma pista que o professor Juarez Tavares deixa, já no início da sua exposição nesse capítulo, é pensar a antijuridicidade como um vetor dogmático ou como um instituto dogmático acobertado por certos vetores axiológicos, né? O grande vetor axiológico que é citado pelo professor, presente na Constituição, é o princípio da presunção de inocência. Então, o princípio da presunção de inocência funciona aqui como uma ferramenta axiológica, né? Ela tem a função, portanto, de calibrar essa nova função que é emprestada à antijuridicidade. Então, o nosso desafio aqui e em qualquer estudo sobre esse tema é pensá-lo para além ali da tradicional análise das causas de justificação. Nós vamos fazer essa análise, porém, o convite é que a gente faça essa abertura, pensando, como propõe o professor Joris Tavares, pensando em algumas ferramentas axiológicas, e aqui cito o princípio da presunção de inocência. Então, ao invés de uma leitura mecanizada dessa categoria dogmática, nós vamos tentar buscar, a partir disso, a partir desse convite, dessa pista, uma perspectiva mais crítica de análise desse assunto. Ok? O tema pressupõe algumas premissas. Eu vou partir das premissas e, ao final, tentar, de alguma forma, contribuir com essas pautas críticas de trabalho. A primeira premissa que é importante de ser delineada é a própria diferenciação entre antijuridicidade formal e antijuridicidade material. Na primeira, na formal, eu tenho basicamente uma contradição
entre o fato e a norma jurídica. Então, veja, eu tenho uma perspectiva essencialmente legalista. Eu tenho um fato praticado que se contradiz com o que está na norma jurídica. Ponto. Antijuridicidade formal. A material pressupõe um avanço nessa análise, porque pressupõe também a contradição entre este mesmo fato praticado e as condições sociais de existência. Veja, eu faço uma análise comparativa entre o fato praticado e as condições sociais de existência. Isso nos permite pensar nessa chave que essa ação precisa, para ser ilícita, precisa ser materialmente antijurídica, ou uma ação antissocial, ou uma ação socialmente neutra. Tá? E veja que o professor Juarez, o nosso homenageado, faz um resgate muito importante de von Lisch nessa análise. Porque é lá em von Lisch que já era possível dizer e afirmar que uma ação só seria materialmente antijurídica quando implicasse uma ofensa às finalidades protetivas da ordem jurídica, em face das relações de convivência. Então, veja, lá em von Lisch era possível já a gente abrir esse caráter antijurídico da ação, tendo em linha de conta as relações de convivência em um determinado contexto social. Então, essa é uma premissa interessante, com um resgate lá do von Lisch, muito importante na análise aqui do professor Juarez. Uma outra premissa interessante de trabalho é a gente pensar e refletir que quando eu estou analisando a tipicidade, eu parto da premissa de uma conduta praticada que viola uma norma proibitiva. Isso vai ser certamente trabalhado na aula correspondente, a partir do capítulo correspondente, mas nós já chegamos nessa conclusão, que a tipicidade pressupõe uma conduta praticada que viola uma norma antijurídica, uma norma proibitiva. Porém, para a ação ser considerada ilícita, a conduta ser considerada ilícita, essa normatividade em relação à tipicidade não basta. Eu preciso de um passo a mais. É preciso verificar se essa ação não está acobertada por uma causa de justificação. Então, esse desdobramento ele é salutar para a análise da ilicitude da conduta. E veja que a causa de justificação funciona aqui muito bem para delimitar, percebam, para delimitar o âmbito de incidência do poder punitivo, consoante, claro, os ditames da ordem jurídica. Então, veja, as causas de justificação têm esse potencial de delimitar a incidência do poder punitivo. E se a gente for fazer esse exercício crítico a partir daquelas pautas axiológicas que propõe o professor, e aqui citando a presunção de inocência, é como se nós concluíssemos provisoriamente que, sob o comando da presunção de inocência, a aferição da antijuridicidade ela deve ser feita sempre sob a perspectiva de que a ordem jurídica sempre mantém, ao lado das normas proibitivas, normas permissivas de conduta. Então, veja, em outras palavras, eu tenho sempre um parâmetro constitucional, ou pelo menos um entre outros parâmetros, mas aqui para a nossa análise é a presunção de inocência, e tenho sempre a conclusão de que normas criminalizadoras e normas permissivas estão necessariamente no mesmo patamar
de importância. São normas de igual categorias. Normas que criminalizam e normas que permitem. Sob o manto da presunção de inocência, essa é a análise que temos que fazer. Ao lado das normas proibitivas, eu preciso necessariamente considerar como um próximo passo, né, na análise da conduta ilícita, verificar se de fato existe ou não uma norma permissiva para aquela conduta. Então, as normas criminalizantes ou criminalizadores estão em par de igualdade, em pé de igualdade com as normas permissivas, ambas sob o manto da presunção de inocência. Esse é o exercício que o professor Juarez faz nesse capítulo. Uma outra premissa interessante que nós precisamos considerar, isso é muito relevante no caso concreto, quando nós vamos lidar com os valores em jogo, é verificar que as causas de justificação elas têm diversos fundamentos, ou critérios, ou valores, né? Necessidade, solidariedade, proteção individual, preponderância entre direitos. Então, veja, são critérios ou valores que, no caso concreto, têm o potencial de nos ajudar a analisar aquele determinado contexto específico e verificar se, no caso, a incidência dessas causas tem a condição legítima de poder buscar o reconhecimento da ilicitude ou não. Então, veja que do que importante, um fundamento formal da justificação em si é algo que se ajuste ao caso concreto a partir dos valores em disputa, a partir dos valores em jogo. Tudo tendente a dirimir o conflito social que está ali presente a partir de uma conduta reputada como criminosa. Ok? Um outro passo que nós temos que dar, necessariamente, é tratar exatamente dessas causas de justificação e a forma como ela está prevista no nosso, elas estão previstas no nosso ordenamento. A primeira causa é o estado de necessidade. Lá no artigo 24 do Código Penal, está previsto o estado de necessidade. Quais são os dois pressupostos do estado de necessidade? Primeiro, eu preciso necessariamente de uma situação de necessidade. Eu preciso necessariamente de uma situação de necessidade. Leia-se, um perigo atual a um bem jurídico, seja do agente, seja do terceiro, e que seja um perigo que não tenha sido provocado voluntariamente. Ponto. O outro pressuposto, ação necessária. A ação precisa ser necessária. A ação em análise do agente é necessária diante daquela situação analisada no caso concreto. Então, veja, não há outra alternativa para o agente para evitar o perigo a não ser aquela ação. Esse é o raciocínio. Uma atuação, inclusive, imediata e proporcional em relação ao bem jurídico que está sendo colocado a salvo. Situação de necessidade, ação necessária. Um grande exemplo, inclusive, que permite uma perspectiva mais crítica de trabalho é pensar na hipótese de furto famélico. O furto que é praticado na condição de penúria, de desespero alimentar, que é, infelizmente, a realidade do nosso país. Se a gente for buscar, inclusive, o período pós-pandemia, a crise alimentar chegou a um patamar crítico. Ou seja, lá um período da pandemia, crise de 2020 para 2022, um período crítico da pandemia, né? Houve um crescimento exponencial
dessa crise alimentar. 19,1 milhões de pessoas em 2020, dentro desse quadro de crise, passa para 33,1 milhões em 2022. Então, é a tortura, né, da insegurança alimentar. E como que nós podemos pensar o furto famélico nessa perspectiva? Né? Primeiro, eu preciso considerar que a alimentação é um direito social. A alimentação é um direito social, lá no artigo 6º da Constituição. Pronto. Não é à toa que o Congresso Nacional, já existe, inclusive, no Congresso Nacional, um projeto que tende a tipificar o furto famélico, exatamente diante da realidade que nós temos hoje. É claro que o furto famélico tem sido reconhecido, inclusive, como estado de necessidade, porque existe a situação de necessidade e existe o critério da ação necessária, mas isso, às vezes, acaba sendo uma caixa de Pandora, acaba sendo gera-se um cenário de incerteza se, de fato, naquele caso específico, o judiciário vai entender como furto famélico ou não. É a mesma polêmica que nós temos em relação ao princípio da insignificância, né? Apesar da gente verificar que existe um caminho jurisprudencial, especialmente no STJ, sobre a aplicabilidade deste princípio, existem algumas resistências. De vez em quando nós vemos algumas decisões que soam como discrepantes em relação àquilo que tem sido já pautado no STJ e no STF em relação à matéria de significância. Então, não é à toa que o Congresso já, de alguma forma, já existe um projeto de lei tentando prever expressamente a hipótese de furto famélico, evitando com que essa pauta seja sujeita à discricionalidade judicial especificamente. Então, esse é um exemplo. Então, o furto famélico pode ser considerado como estado de necessidade a partir de um critério judicial, sem perder de vista os movimentos legislativos em torno dessa tipificação específica em relação a essa hipótese. A próxima categoria é a legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal. Também pressupõe dois fundamentos. Primeiro, situação de defesa. Ou seja, é preciso a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente a um determinado bem jurídico, do agente ou de terceiro. Situação de defesa. Segundo pressuposto, ação defensiva. A ação reputada como ilícita ou tendente a ser ilícita, ela precisa repelir uma agressão. E vai repelir uma agressão com o emprego de meios necessários e moderados. Existem, sim, isso é bem pontuado pelo nosso homenageado, os fundamentos teóricos que estão ali circunscrevendo a prática da legítima defesa. Teoria do exercício da autotutela, teoria do instituto da conservação, teoria dos motivos justos, teoria da necessidade de posição de bem jurídico. Aliás, bem jurídico parece ser um conceito ainda não palpável, tanto para a jurisprudência como para a doutrina. Não se sabe muito bem se é um bem, se é um valor, se é uma relação social concreta, não se sabe muito bem o que é o bem jurídico. Mas ele pode ser um critério de análise a depender de qual premissa estou fixando que seja um bem jurídico. Isso é importante ser dito, né? Isso não é uma relação, não é uma análise simples, não é um caminho simples, que pode, em última análise, gerar arbítrios, né? Bom, e aí o professor Juarez traz aqui uma problematização. Podem os agentes do Estado atuar em legítima defesa? Pode, pode. Desde que o policial, o agente de segurança pública, por exemplo, atue
atue de forma mais cuidadosa do que um particular. Não há, e isso é a análise do professor Joaquim Tavares, não há aqui uma violação ao princípio da igualdade. Não há. O que existe é uma interpretação conforme do artigo 144 da Constituição, que vai prever lá a normatização constitucional em relação aos agentes de segurança, às forças de segurança, e, portanto, uma limitação puramente normativa do seu conteúdo. Os agentes estatais só poderão agir em legítima defesa desde conectado com o espírito da sua atuação previsto na Constituição. Né? Por que isso é preciso que se fale com muita ênfase? Porque não podemos desconsiderar, e essa é uma abertura necessária, e que o estudo da dogmática precisa se abrir para a realidade brasileira, não podemos desconsiderar o problema da letalidade policial no Brasil, que, em grande medida, ocorre através do Instituto da Legítima Defesa. Existe uma tese importantíssima, e fica como sugestão de leitura, do Orlando Zacconi, em Dignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. É nesse estudo que Orlando Zacconi vai exatamente fazer essa ponte. Né? Ele fez um estudo dos pedidos de arquivamento aceitos pela Justiça, ali dos inquéritos policiais, conhecidos como os meios de resistência, autos de resistência, instaurados, ele fez a delimitação de um período de 2003 a 2009, e chegou à conclusão de que a legítima defesa passou a ser construída na própria definição da condição de morto como inimigo. Desconsidere-se o contexto em que inserida aquela ação. Desconsidera-se o histórico daquele cidadão que se sujeitou a esse cenário letal. E a legítima defesa, de alguma forma, é utilizada para chancelar essas condutas. Então, veja que a leitura de trabalhos como o do Orlando Zacconi permite a gente fazer essa análise, essa ponte entre dogmática com estudos profundos da criminologia e de outros saberes, sociologia, geografia, antropologia e por aí vai. Então, é importante a gente conectar, e esse é um desafio para todos nós que estudamos as ciências criminais, fazer o exercício de abrir a nossa caixa dogmática penal, que, muito embora seja a única coisa que nós temos para trabalhar em prol de inocentes, ela precisa ser oxigenada constantemente com esses novos influxos. E aqui é um exemplo disso. Próxima categoria: exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Existem alguns pressupostos. É necessária uma regra legal permissiva, seja uma lei em sentido distrito, seja uma resolução administrativa, é necessária uma regra legal. A execução da atividade em questão precisa, naturalmente, estar dentro dos limites dessa lei, dessa lei de regência, digamos assim. A execução das atividades precisa estar dentro dos limites que foram fixados pela lei. E o agente que está a praticar precisa estar entre os agentes autorizados a atuar neste padrão. Eis os pressupostos, portanto, para eu considerar a possibilidade de ser reconhecido um exercício regular de um direito. O professor Juarez Tavares faz uma provocação interessante para pensarmos sobre a hipótese das ocupações de terras improdutivas no Brasil. E veja mais um exercício profundo e crítico
do nosso homenageado? Primeiro, que o legítimo exercício regular do direito aqui é um direito fundamental, porque é traduzido através de um direito de reunião, de um direito ao protesto, com uma necessidade de choque perante a inércia dos poderes públicos. Então, seria uma hipótese de um exercício regular de direito respaldado na Constituição. É claro que o aviso prévio às autoridades é necessário para que isso se legitime. Então veja que como a dogmática penal pode se comportar frente a uma realidade que está à nossa frente. Né? Esse é um exercício crítico posto pelo professor Juarez Tavares. Próxima categoria, o estrito cumprimento do dever legal, que também tem pressupostos. A imposição legal de um dever tem que ser através de uma lei formal. Tem que ser através de uma lei formal. A execução da conduta precisa estar dentro dos limites dessa lei. E os sujeitos precisam estar entre aqueles que estão obrigados a cumprir esse dever. Imagine vocês o cumprimento de um mandado de busca domiciliar realizado pelos agentes de segurança pública. Existe um dever legal de agir, porque existe uma decisão que autorizou aquela busca e apreensão, por exemplo. Não é possível que esse agente de segurança pública seja responsabilizado por, por uma violação do domicílio, por um crime de dano, no caso de arrombamento de uma porta, por abuso de autoridade, até porque eu tenho uma decisão judicial determinando aquela busca em apreensão, busca e apreensão. Então veja que a atuação do agente está respaldada em uma decisão judicial e também na lei que permite os agentes de segurança pública cumprir aquela decisão. Um exemplo clássico, tradicional, previsto no nosso ordenamento. E veja que essa possibilidade, de alguma forma, se estende ao particular. Né? Vamos supor a hipótese de um advogado que é intimado para ir depor em juízo num processo criminal. O advogado pode, nessa instrução criminal, expor o seu cliente, falar sobre os fatos que eventualmente possam incriminar o seu cliente? Claro que não. O advogado pode tranquilamente se calar diante do manifesto sigilo profissional, nos termos, inclusive, do Estatuto da Advocacia. Não há sombra de dúvida de que o advogado, em hipótese alguma, poderá responder por falso testemunho, por ter se calado, por exemplo. Então, veja que a ideia é que, tradicionalmente, a gente se vê em relação aos agentes públicos, né, em relação a essa categoria, a gente pode, de alguma forma, transportar para o particular. Lembrando que o crime de falso testemunho está previsto no artigo 342 do Código Penal. Então, sendo esses, né, sendo essas aí as categorias que dão aí suporte à ideia de antijuridicidade, ou pelo menos as causas de justificação tradicionalmente abordadas neste tópico, é importante, e aqui eu faço esse movimento e esse realce da importância da gente aproveitar estudos como o do professor Juarez Tavares, de obras como a dele, para nós buscarmos de forma incessante a reconstrução da nossa dogmática penal.
Precisamos trilhar uma dogmática que possa se tornar aberta, crítica, flexível, em certa medida, a fim de comportar essas realidades que estão aqui à nossa frente, que está aí presente no nosso contexto. A dogmática penal, se ela não tem o potencial de se abrir à realidade que a circunda, eu não tenho uma dogmática capaz de forma racional, trazer, ou pelo menos permitir garantias mínimas, permitir a racionalização do poder punitivo, correndo o risco, inclusive, que a jurisprudência, enfim, os tribunais criem a sua própria dogmática. Alguns parecem surdos, né? Como dizia, inclusive, um outro estudo do professor Juarez, que ele fala que os tribunais parecem surdos às proposições de uma dogmática científica. Eles criam a própria dogmática para resolver os casos concretos. Isso é comum de se ver em casos de baixa complexidade, em casos de alta complexidade. Então, buscar a construção através dos nossos trabalhos acadêmicos, através da nossa prática forense, a construção e reconstrução de uma teoria crítica do delito que possa ter como premissa essa análise da realidade social concreta, a permitir que as categorias dogmáticas, tal como as que foram levantadas aqui, nessa pequena exposição, possa fazer sentido a partir desses dados empíricos, né, de como funciona o sistema punitivo na prática e a forma como esse sistema punitivo ele dá ou não resposta aos conflitos sociais. Inúmeros feixes de análise nessa perspectiva podem ser considerados: os processos sociais de criminalização primária, as variáveis de classe, raça, gênero, a seletividade, os processos de criminalização secundária, os níveis de vulnerabilidade dos criminalizados, as formas de atuação das agências, polícia, MP, judiciário, os índices de prisionalização, as dinâmicas de vitimização. Em relação às discriminantes, que é a tônica dessa exposição, né, da antijuridicidade, categoria clássica e da teoria do delito, né? Como que nós vamos estudar antijuridicidade sem reconhecer, por exemplo, a letalidade policial presente na realidade brasileira? Então, é esse o convite que faz a obra do professor Juarez, que nos permite buscar uma teoria crítica do delito que seja necessariamente criminologicamente referenciada. Porque só assim a gente consegue, de alguma forma, buscar a racionalização e a limitação do poder de punir. Agradeço a atenção com que ouviram essa exposição e espero encontrá-los numa nova oportunidade. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Auri Lopes Júnior e não poderia deixar de participar dessa grande e merecida homenagem para o nosso professor Juarez Tavares. Sem dúvida, se não o maior, um dos maiores penalistas do Brasil de todos os tempos. Eu sou muito fã do professor Juarez, estou aqui com a minha biblioteca junto, professor Juarez Tavares, professor Juarez Cirino Santos, e essa dobradinha dos dois professores Juarez são pessoas que me influenciam muito. Eu agora ainda estava lendo essa última obra que chegou para mim, o Fundamentos da Teoria do Delito, do professor Juarez, e é importante entender não só a grande musculatura teórica, sabe, a insuperável musculatura teórica do professor Juarez, que é uma coisa realmente espantosa, mas acima de tudo, o autor da obra antes mesmo da obra do autor. É uma grande pessoa, um grande jurista, alguém que tem muito conhecimento de filosofia do direito, de criminologia, óbvio, de direito penal, de processo penal, porque quando ele resolve falar de processo penal, tem que sentar, parar e ouvir. Um homem com uma carreira
sabe, fantástica, espetacular no Ministério Público, sempre muito coerente com as suas posições. Obviamente, apanha pelo lugar de fala que ocupava e pelo que falava desde aquele lugar. Mas como ele sempre falou com tanta autoridade, que realmente a pancadaria era absolutamente insignificante. Então, professor Juarez, eu fico muito feliz de poder participar dessa homenagem, sabe? Você merece todas as homenagens do mundo, mora no meu coração, eu tenho muito carinho por você, não só pelo jurista que tanto nos ajuda, tanto influenciou na construção de um direito penal libertário, de um direito penal com seriedade, de um pensamento de respeito à liberdade e às garantias individuais, mas também pela pessoa, pelo querido que você é, pelo grande ser humano que você é e, obviamente, aquilo que você escreve nos livros, o quanto de liberdade destila na tua obra é reflexo do que você é. Você é um homem que, acima de tudo, respeita direitos e garantias, mas respeita a liberdade de cada um ser como bem entender. E mais, você é um cara que, quando resolve falar do abolicionismo penal, sabe, faz a gente pensar e realmente ver que o nosso direito penal precisa ser repensado, que a pena não cumpre o seu papel, sabe? E você realmente é um cara que precisa ser ouvido. Então, assim, um grande abraço, com muito carinho, de alguém que é muito fã de você. Um prazer. Grande abraço, professor. Juarez, que é uma alegria muito grande poder estar aqui, dizer algumas palavras que sempre serão poucas para homenagear o homem, a pessoa, o estudioso, o jurista, o amigo que você é. Mas, acima de tudo, é uma honra muito grande, talvez representar uma quantidade impensável de pessoas que, como eu, aprenderam com você, que, como eu, conviveram com você, te assistiram. Você foi um exemplo de estudioso, você é um exemplo para mim de cidadão, um exemplo de brasileiro. Você representou sempre o Brasil por todos os países que foi e brilhou. Desde que você sai do Paraná, faz pousada muito fraterna, enfim, sua alma é carioca, mas tudo que você fez quando esteve fora, na Alemanha, na Europa, em vários países da Europa e não só na Alemanha, representando o Brasil, estudando, você só levou o orgulho nacional e só foi uma boa imagem do Brasil. Quando retorna não melhor, mas talvez mais qualificado para ensinar para todos nós e para ser uma referência para todos nós do grande homem, do grande pensador que você sempre foi. Juarez, é uma alegria enorme, você é um dos maiores representantes, impossível se falar das ciências criminais conjuntas do Brasil sem reservar um largo capítulo para você. É uma alegria para todo o povo brasileiro tê-lo como brasileiro e tê-lo sempre presente nos momentos de crise. Você é uma referência política, você é uma referência ideológica. Parabéns, meu amigo, continue assim. Que alegria ter um brasileiro como você. Uma honra para todos nós, um beijo enorme daqui de São Paulo para você que é um cidadão do mundo. Querido Juarez, um grande abraço.